Olha eu de novo aqui, pessoal. Então a gente viu a estrutura básica do projeto em Java e agora a gente vai ver sobre a estrutura de controle, né? O que são esses comandos de controle de fluxo que são importantes para o desenvolvimento de qualquer algoritmo. Vamos na nossa IDE, na nossa IDE Eclipse. Veja que até o momento a gente aprendeu apenas alguns itens, algumas instruções que são importantes para iniciar o seu programa, o seu algoritmo. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu foi a declarar variável. Por exemplo, vou declarar uma variável aqui, idade, sempre definindo o tipo, o nome significativo, sugestão sempre substantivo, sempre minúsculo, certo? Posso fazer aqui a operação de inicialização, exemplo 10, e digo que essa idade, essa variável idade, veja que ela tem um conteúdo, o conteúdo 10 dentro, ela é variável. Ela pode ser modificada com alguma operação que eu pretenda realizar. Então eu vou fazer aqui uma, uma multiplicação. Vou pegar a idade e vou multiplicar, por exemplo, por 2. Dobrei a idade do usuário. E aí eu vou dar uma saída, né? Vou dar uma saída aqui, que a nova idade veja que eu tenho uma string entre aspas duplas e vou concatenar a operação mais, só que eu estou utilizando um tipo string com o conteúdo da variável idade que é inteiro, então eu estou fazendo uma concatenação, não estou fazendo uma operação de soma. Com idade aqui, quando eu executar aqui, veja, run, quando eu executar, a nova idade é 20. Mas a gente não quer que esse dado fique fixo, né? A gente quer que esse dado venha da leitura do usuário pelo teclado. E aí a gente aprendeu o uso do objeto scanner. A gente vai conhecer mais sobre classes, sobre objetos na unidade 2, mas por enquanto a gente precisa utilizar esse objeto scanner, esse tipo scanner. É a mesma, opa, eu apaguei a idade aqui, né? Veja que é o mesmo fluxo de declaração de variável. Então, para você declarar uma variável, você utiliza um tipo e o nome. O tipo da variável para leitura é um tipo scanner. Isso aqui não é um tipo primitivo como o int, o double, o float, o string, certo? É um tipo, vamos dizer assim, mais avançado, em que a gente vai trabalhar depois sobre esses tipos avançados, certo? Esses tipos que a gente pode criar através das nossas classes. Então, vou criar aqui minha variável do tipo scanner, eu vou chamar ela de leitor. E aí eu preciso criar um objeto, que a gente vai conhecer isso aqui melhor na unidade 2, e preciso passar um parâmetro do sistema de entrada. Criei, veja que ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque isso aqui não é primitivo do Java. Eu preciso importar uma biblioteca, e veja que a biblioteca ela está importando do java.util. Fiz a minha importação, tenho o meu objeto leitor. A idade aqui eu não vou mais inicializar ela, vou fazer agora a leitura da idade. Posso colocar aqui alguma mensagem para que o usuário digite, certo? Opa, digite sua idade. E digo que a minha idade agora, né? A minha variável idade é o local que vai receber esse dado que eu vou digitar do teclado, o leitor, ponto, next, ou seja, o próximo dado que eu vou digitar é o next, qual é o tipo? Int. Next int, não esquece do ponto e vírgula. Nesse momento aqui, eu já consigo fazer a leitura do dado do teclado, coloquei na minha variável idade, dobrei ela e agora está personalizado e não mais fixo como a gente tinha inicializado a variável. Se eu executar aqui, veja que ele vai me perguntar, digite sua idade, minha idade é 18, a novidade é 36. Então você consegue fazer a leitura. Essa leitura aqui é importante, eu recomendo que quem não assistiu ainda, vão aqui na nossa aula, deixa eu ver ela aqui, na videoaula leitura de dados no Java, questão 05 da lista de exercício 1, pega esse videozinho aqui que está lá no nosso portal e dá uma assistida nela para poder ter o maior conhecimento desse objeto de leitura, né, o objeto scanner. Veja que isso aqui é um fluxo único, né? Eu não tenho
nenhuma opção aqui de pegar essa idade e verificar se, olha já o que eu falei, se, vou até escrever aqui, ó, se. Então, eu não consigo verificar a partir dessa idade, dessa operação que eu fiz, se esse usuário ele é adulto ou se ele não é adulto, se ele é maior de idade ou se ele não é menor de idade. Então, ó, eu posso ter em alguns momentos do nosso algoritmo algumas condições que precisam ser satisfeitas para que determinada instrução seja executada. Um exemplo que a gente pode trabalhar nesse exercício aqui é se imprimir, né? Informar se o usuário ele é maior ou não é maior de idade. O que quer dizer maior ou menor de idade? Ele é maior de idade se ele tiver o quê? Maior do que 18 anos. E ele não é maior de idade se ele tiver o quê? Menor do que 18 anos. Veja que se o cara tiver 18 anos, não nem é maior nem menor, né? Então aqui a gente tem que botar o quê? Maior ou igual. Então a gente chega em um momento que a gente precisa escolher entre o caminho A ou entre o caminho B. E esse caminho A e esse caminho B, ele vai depender a partir de quê? A partir de alguma condição. E essa condição é a idade. E essa idade, esse conteúdo da idade está aqui na nossa variável idade, certo? Eu preciso agora saber se, olha, veja que eu falando de novo aqui, se essa idade, esse conteúdo aqui, ele é maior ou igual a 18, para dizer, opa, você é maior de idade. Se ele não for, veja que eu estou falando, se for maior que 18, ele é maior de idade. Se não for, ele é menor de idade. Então, eu preciso fazer esse controle desse fluxo. E essa é a estrutura que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Que é descobrir se ele é alguma coisa, se ele satisfaz alguma coisa ou não. E esse é o nosso primeiro comando, nosso comando if. O que é que esse comando if faz? Se a gente for traduzir o if, a gente traduzindo if, ele é o se. Então, se determinada expressão lógica ou condição, que é uma condição, se isso for satisfeita, então o que é uma condição satisfeita na linguagem de programação? É se ela é verdade, se ela é true, ou se ela é um. Então, se ela for satisfeita, ela for verdade, a instrução ou bloco de instruções que estiver dentro desse controle, por isso que eu necessito sempre da abertura e fechamento de chave, que é para informar o escopo desse controle if. Então, essa condição aqui, ela foi verdadeira, então esse bloco de comando ele é executado. Se não, é o else, então else ele quer dizer se não. Se essa condição não for satisfeita, então a condição de baixo ela é satisfeita. É como se tivesse dois caminhos, caminho A, caminho B. Se está calor, eu vou para o caminho A. Se não tiver calor, eu vou para o caminho B. Essa é a estrutura que a gente conhece, que a gente chama de controle de fluxo. E a primeira estrutura é o if. Vamos fazer aqui na nossa IDE. Então, exemplo, né? Peguei meu objeto de leitor, fiz a leitura da minha idade, fiz a multiplicação da idade e agora eu quero dizer se essa idade, esse usuário, ele é maior ou não de idade. Como é que eu faço isso? Através da minha estrutura de controle if, opa, minúsculo, hein? If. Então, if, veja que eu preciso colocar entre parênteses a condição. Qual é a condição para saber que ele é maior de idade? Se idade maior ou igual a 18 anos. A gente vai começar a utilizar nossas operações relacionais, onde eu vou relacionar um valor da esquerda com um valor da direita e ele vai me dar uma resposta. Que resposta? Sim ou não?
true ou false, 1 ou 0. Condição atendida ou condição não atendida, condição satisfeita ou condição não satisfeita. Então, se essa condição for satisfeita, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, eu digo que o usuário é maior de idade. Ainda digo que a idade dele é quem? A idade dele é a idade. Mas e se ele não for maior de idade? Eu preciso ter uma instrução aqui, que é o contrário do verdadeiro, que englobe o falso. E é essa estrutura que a gente trabalha, a estrutura é o comando else. Então, o comando else, veja que o comando else, já vi muita gente botando isso aqui, pessoal, se idade menor que 18. Não é necessário. Isso aqui, ele emite um erro. Porque, logicamente, se o caminho de idade maior que 18 não for verdadeiro, logicamente, ele é o que? Ele é falso. Então, se ele não for maior que 18, ele é o que? Menor que 18. Então, eu não preciso fazer com que esse else tenha uma condição, porque a condição dele já está implícita se a condição do if aqui, né, ela for falsa. Então, aqui eu coloco, ó, sysout. Deixa eu copiar aqui, né, para a gente não perder tempo. Então, o usuário é menor de idade. Vamos fazer o teste? Executei. Ele vai me pedir a idade. Vou botar a idade 15. 15 dobrado, 30. O usuário é maior de idade, porque ele tem 30. Vou executar aqui e vou colocar idade 8. Vou colocar aqui idade 8. Executei. O usuário é menor de idade. O usuário tem 16. Então, se a gente for analisar essa nossa estrutura, uma estrutura importante para o curso, você precisa ter em mente como ela funciona. Tenho algum valor e esse valor ele precisa de executar uma instrução A ou uma instrução B, a depender de uma condição. Preciso verificar essa condição. Como é que eu verifico essa condição? Através da estrutura de controle if. A estrutura de controle if verifica essa condição, onde você vai fazer uma operação relacional. Lembra da relação das operações relacionais? Maior, maior igual, menor, menor igual, igualdade, diferente. Então eu preciso fazer esse relacionamento, essa relação, para eu ter uma resposta de verdadeiro ou falso nessa condição. Se essa operação relacional for verdadeira, tudo que tiver dentro do escopo, lembra do escopo? O escopo é tudo que tem entre a chave abre e fechar o chave, o meu escopo. Então, tudo que tiver no escopo do if vai ser executado. Se essa operação não for verdadeira, logicamente, o escopo do if não vai ser executado e o que vai ser executado é o escopo do else. Posso ter uma instrução ou posso ter várias instruções. Posso ter aqui, ó, por exemplo, outras instruções. Ó. Tá novo. Não vai entrar. Certo? Posso realizar aqui diversas instruções dentro do meu escopo do else. Vamos testar aqui, ó. Sua idade 5. Ó, usuário, então, 5 é maior que 18? Não. Ele não é maior que 18, então é falso. Então não entra no escopo do if. Vai entrar no escopo do else. O que é que tem dentro do escopo do else? 3 instruções. Usuário menor de idade, 10. Está novo, 10 não vai entrar. Certo? Então, ele faz toda essa execução. Esse é nossa estrutura de controle if-else. Vamos detalhar aqui mais operações que a gente pode fazer. Então veja aqui, operadores relacionais são importantíssimos para as estruturas de controle, só que além disso, a gente precisa também dos operadores lógicos. E aí 2 operadores lógicos que a gente já vai começar a trabalhar. O operador AND ou I
ou OR. Então a gente precisa trabalhar com esses dois operadores. Isso aqui, como é que eu faço o uso desses operadores lógicos? Então imagine que, agora vamos voltar aqui para nosso exemplo e ele ter apenas duas instruções. Então imagine só, deixa eu diminuir aqui, ficar melhor. Então imagine só, eu quero que pegue minha idade, imagine que eu tenho aqui também um peso, certo? Double peso do usuário. Vou fazer aqui a leitura do peso também, digite seu peso e dá peso, cuidado quando você for fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né, para não errar. Peso, veja que no next int, ele é next, o que galera? Next double, certo? A idade, vou tirar essa operação aqui, certo? Para ficar mais tranquilo para a gente trabalhar. Agora imagine, ao invés de eu saber se o usuário é maior de idade, eu quero saber se ele for maior de idade e ele tiver, olha só, ele só entra, imagine que ele está em uma festa, está em um, sei lá, em um brinquedo de um parque aquático. Então, no parque aquático, você só entra se tiver maior que 18 anos e tiver maior que 50 quilos. Então, se você tiver maior que 18 anos e maior que 50 quilos, veja que ele fez a junção de duas operações relacionais. Então, se tiver maior que idade 18 anos, é o que? Idade maior ou igual a 18. A 18. E se tiver maior que 50 quilos, é o que? Peso maior ou igual a 50 quilos. Então, veja que no meu controle, eu não tenho apenas uma operação a ser realizada. Eu preciso verificar duas condições agora. Então, eu não posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Se idade for maior que 18, vírgula, que eu já vi muita gente fazendo isso aqui, ó, peso maior ou igual a 50. Eu não posso fazer isso aqui. Eu preciso ter uma operação, eu preciso ter aqui alguma coisa que me diga que eu estou relacionando essa operação relacional com essa operação relacional. E aí a gente entra no conceito de operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? São operadores que vai fazer a verificação de dois valores lógicos. Então, valores lógicos é quem? Valores lógicos é 1 ou 0, é true ou false. E isso aqui encaixa perfeitamente, porque idade maior que 18, ele te retorna um valor lógico, ele te retorna verdadeiro ou falso. E peso maior ou igual a 50, ele também te retorna um valor lógico. Então, eu tenho um valor lógico, então eu preciso de um operador lógico. Esse operador lógico pode ser, por enquanto a gente está trabalhando com o i ou o ou. O i, ele é verdadeiro apenas se as duas condições são verdadeiras. O ou, ele é verdadeiro se uma dessas condições forem verdadeiras. Isso se chama tabela de verdade, que a gente vai ver um pouco mais para frente, essa relação da tabela de verdade. Como ele está pedindo aqui, ó, i, então o operador lógico i é o que? 2i comerciais. Então eu venho aqui e boto, ó, meu 2i comerciais. Aí agora sim, agora ele vai verificar. A idade do usuário é maior que 18 e o peso é maior que 50, então, ó, vou botar aqui liberado. Se não, se o cara não tiver maior que 18, nem tiver o peso maior que 50, não liberado. Vamos testar? Olha só. Run as, Java Application. Vou aumentar aqui, ó. Digite sua idade. Ele tem 15. Digite seu peso. Ele tem 90 quilos. Não liberado. Por que não liberado?
Porque essa operação lógica aí, ele precisa atender às duas condições. Se eu só atender uma, veja que eu só atendi o peso, ele não vai me dar o retorno verdadeiro. Porque eu tenho algo, idade maior que 18, o retorno falso, porque ele é 15. E 90 maior que 50, sim, falso e verdadeiro. Então, a operação lógica aí, se eu tiver um falso e tiver um verdadeiro, ele me retorna o quê? Ele me retorna falso. Então, se ele me retorna falso, essa condição aqui, ela não é verdadeira. Logo, ela não entra no escopo do if, ela entra no escopo do else. Então, essa é a estrutura de controle if, é como a gente trabalha com a estrutura de controle if e suas condições. Beleza? Veja alguns exemplos aqui. Então, ó, x é diferente de y, ou y maior que 15. Veja que eu posso ter até operação dentro da condição. X mais 3 é maior do que 8 e y, ó, comparando, é igual a 2. X é menor que 2 e y é maior que 4. Um outro operador aqui, ó, operador lógico diferente que a gente vai usar, a gente vai ver ele com mais detalhes em breve. Eu também consigo fazer essa minha condição. Certo? Então, um exemplo aqui, depois peguem esse exemplo, teste também para vocês verem o que é, e a gente volta já já com alguns exemplos para a gente trabalhar melhor esse if e esse else.